esse vídeo que vocês clicaram para assistir é os bastidores da entrevista do RumaCast, terceiro episódio. E fica até o final porque vai ter palestra sobre o LAAFRO, que é a parte de história, de estudo sobre a história da África. E é isso. Fiquei com o vídeo. Caraca! A sala de aula é bem grande. Aí a professora fica aqui e fica. Aí aqui, essa é a sala onde você estuda. Eu estudo em várias salas. Sei. Sabe aquelas cenas de filme que tem uma universidade? É igual. E esses quadros aqui são de quem se Quem já formou? se formou em história. E aí eles colocam os quadros, deixam os quadros. Eu vou mostrar pra vocês a biblioteca. E ele tá filmando tudo, né? Ele tem um canal. Ah, entendi. Você tem quantos anos? Eu tenho 13. Vocês vieram pra cá essa hora. É porque eles saíram da escola agora. E aqui por cima, Eles moram aqui na cidade universitária, a mãe dele falou assim: não, isso aqui é a biblioteca. E aqui que a gente vem pra estudar e conversar. Aí vocês iam para estudar o. Ah, Pode pegar livro emprestado, né? só com um tempo de prazo, né? Aí aqui mais placa. Tem banheiro. Aqui é a sala dos professores. Aqui mais outra sala de aula, mas essa sala é menorzinha. Deve. Aí é uma sala de aula também. Já vemos coisas aqui da África, né? Sim, não, foi de evento que teve. E agora eu vou levar vocês para a melhor sala. Ó. É a sala do DAIS. Sala do quê? DAIS, Diretório Acadêmico de História. Eu gosto muito de história. Eu sou uma pessoa que. Olha, essa é uma sala do Diretório Acadêmico. É a sala que a gente vem para descansar, para conversar com vocês. Eu pausei o vídeo que eu fiquei com vergonha. eu entro na sala, turma, você olhando, eu fiquei com vergonha. Tá, ali tá a professora. Deixa eu apresentar vocês para minha professora. Ela vai amar. Ai, mas ela vai sair. Não dá pra falar com ela. Mas eu... Não queime as bruxas. Não ligo muito as paredes, tá? Não ligo. Aqui é um lugar também de convivência. Aqui uma sala de aula. Caraca. Aqui sala de aula do professor. E Fiquei com vergonha de gravar algumas partes onde tinha gente. Mas eu queria. Aquela parte ali da palestra, né? Falando. E aqui eu estudo. Aqui é bom que a gente faz aqui os bastidores antes da gravação, né? Mas eu não sabia que era assim, eu achei. Achou legal? E você, Raquel, quer estudar que não fala também? Ó, aqui é o bloco de história, de teatro, dança e filosofia. São só esses 4 cursos que tem aqui. Mas nos outros blocos tem outros cursos. Tem o bloco de administração, que tem as aulas de administração. Tem o bloco de direito, que tem as aulas de direito. E como vocês viram, o UFAL é muito grande. Tem. Então tem de tudo aqui. E é um espaço que é importante eu falar, né? É um espaço que todo mundo pode frequentar aqui, não só os estudantes. Então vocês, se quiserem vir, seus pais, se quiserem vir, podem frequentar o FAO. Porque aqui a gente tem a biblioteca, por exemplo, tem vários espaços que podem ser utilizados não só pelos estudantes, mas por toda a comunidade. Eu não achava que era, eu achava que era mais tipo restrito, sabe? Só algumas pessoas, mas legal.
Vou fazer a gravação? Após a gravação do RomaCast, convenci meus pais a nos deixarem ficar mais um pouco para assistir a palestra do pessoal da LAF, que pesquisam sobre a história africana, que minha professora também faz parte. Mas enquanto não começava a palestra, decidimos explorar mais um pouco. Agora os bastidores depois da gravação. Depois da gravação, esse coisa aqui conta a história do bloco. Você pode aproximar e gravar. Quem quiser, eu acho que não dá pra ver muito, mas quem quiser entender, quem quiser ler, eu vou deixar aqui. Vocês podem pausar pra ler. E na cerâmica, eu achei legal, na cerâmica mesmo. Uma sala de aula de teatro, né? Ele ficou aqui pra ensaiando. Por algum motivo eu me lembro da sala de balé, porque tem aqueles coisinhos ali, geralmente. É porque essa sala de aula também é utilizada pro pessoal que estuda dança. E aí, por isso, é a mesma sala de aula pro pessoal de teatro e dança. O boi? Saímos da área do teatro. Filosofia, mas o pessoal tá em aula. Filosofia. Saímos da área de teatro, estamos agora na filosofia, né? Também a minha linha, né? Que é Brasil. Pesquisa a história do Brasil, né? Principalmente da ditadura militar. Ah, sei. Gravar a palestra se você quiser, inclusive, também, viu? É, vocês têm que fazer o. Tá inspirados. Vocês são irmãos os dois, né? Os dois são meus alunos, mas eles não têm a mesma. Mas eles sabiam fazer história? Eu perguntei. Eu dou aula de inglês, como eu falei, né? Ó, tá gravando. Eu quero ver vocês aqui, tem 11 anos, né? Daqui a o quê? Daqui a 6 anos eu quero. Ou digitalizar e mandar pro meu e-mail. Ou pro meu celular. Tá? Com a capa. Eu vejo. Se você tirar em papel, se você puder. Esperando a palestra. Pesaram pra desenho. Eu posso desenhar muitas coisas. Se fosse só uma questão. Da Universidade Federal de Alagoas, ganhei por meio deste Nem não existe pincel. Acho que é porque eu nunca pintei na parede. Gosta Tem uma de pessoa que fazer pegou mais coisa. Foi isso que tu fez, Raquel? Foi. É que eu tô esperando um pincel. O que tu Eu acho fez, que não Raquel? tem, mas ficou decidido por maioria de votos que a aula será realizada de forma online. Foram contabilizados 12 votos válidos na mural e 9 votos válidos favoráveis à solução presencial. Vai se fuder! Tá com fome, menina? Oxi. Não entendi. Nem eu, na verdade, não. Pode colocar seu nome. Parece que eu já nem tô. Pode botar o seu nome também, Raquel. Que aí eu sempre que eu ler, eu lembro o seu nome. Meu nome vai ficar marcado, mas não é o falso. Vocês vão ver agora. Tá aí, ó.
Pronto, Ai, Roma. é. Ela deveria ter escrito Rebeca. Roma. 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 Vou Só escrever. Roma? É meu apelido. E é? Uhum. E a minha assinatura também. A minha assinatura é Roma. É porque ele foi chegando, esquentando o almoço e tudo mais. Aí tem um aqui. Pronto, Roma. Por isso que é o nome do meu canal, é a minha assinatura. Pronto, ó. Não é Rebeca. Dia todinho vem pra cá à noite, né? E outro problema, né, é quando esse professor, ele fala que o que a gente produz não é científico, né? É acientífico que se chama. Só é científico quando eles nos usam como objeto de estudo, né? Então, isso é um problema. Eu escutei isso no semestre passado. O professor falou para mim, você sabe do que está falando da sua pesquisa, mas cadê o diálogo com os autores? Tá, os autores, que eram autores brancos, autores homens e brancos. Eu falei para ele que a minha pesquisa é a partir da escrevivência, né? Que é a trajetória de mulheres negras. A gente usa esse conceito que a escrevivência vem a partir das nossas vivências, do nosso corpo, da nossa memória, da nossa dor, da nossa herança das mais velhas e da nossa narrativa, que é, como Beatriz Nascimento fala, uma história feita por mãos negras, produzidas por mãos negras, né? E questão da potência, né? Para mim, a potência é ver a composição dessa mesa, né? Essas mulheres que eu admiro muito, que me fortificam, porque produzem historiografia, né? E ainda digo mais, uma nova historiografia, não mais essa historiografia tradicional feita por brancos, entendeu? E também vocês que estão nos assistindo, né? Que estão fortalecendo a gente, né? E para mim uma potência é continuar o legado das minhas ancestrais, né? E já estou quase terminando, né? E eu vou terminar com um poema, que é da Jacob LaRose, o nome dele. Que ele fala, porque eu escrevo, porque eu tenho de, porque minha voz em todos os seus dialetos tem sido calada por muito tempo. Então, é isso, minha gente, não tenho mais contribuições, mas obrigada, e é isso. Muito obrigada pela sua fala. Foi uma fala muito bonita e muito corajosa. Parabéns, querida. Eu vou passar para a nossa próxima fala hoje, para a nossa próxima pesquisadora, historiadora. E aí eu vou deixar as perguntas e os comentários para o final. Vamos ouvir o primeiro. Michele Carla dos Santos Silva. Michele é bacharel em História pela Universidade Federal de Alagoas e mestranda pelo PPGH UFAL. Faz parte do LAAFRO e estuda o movimento negro em Alagoas, especificamente a atuação das mulheres negras nos espaços do poder em Alagoas. Michele, querida, por favor, a palavra é sua. Obrigada, Ana. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Ok. Boa noite a todos e a todas e a todas. Muito obrigada pela presença de vocês. Queria agradecer, né, as professoras que organizaram. Queria agradecer primeiro pelo convite, né, para estar formando essa mesa hoje. A querida Flávia e a Ana. Quero dizer que para mim é muito importante estar aqui ocupando esse espaço, porque durante muito tempo, né, não era um espaço onde eu me enxergava, né? Então, eu entrei aqui em 2016, né, assim, muito perdida, porque eu sempre estudei a minha vida toda na rede pública de ensino, né, desde a minha alfabetização até o ensino médio. E eu moro em Rio Largo, né, para quem não sabe, e aí as escolas lá sempre são muito atrasadas, né? Então, eu lembro que no ensino médio eu prestei o Enem, mas assim, sem muita perspectiva. Eu falei, vou tentar.
e se não der, tento de novo, enfim, né? E aí, como a escola ela era muito atrasada, eu acabei o ensino médio, assim, em meados de janeiro de 2016, né? Quando saí a primeira chamada do SUS. Então, eu tinha me inscrito para História, bacharelado, e aí eu não entro logo na primeira, né? Na primeira chamada. E aí, sempre nas minhas férias eu viajava, ia para o interior, para casa da minha família, e aí eu estava acompanhando o processo, né? E aí a primeira chamada não apareceu meu nome. Aí eu pensei, acho que não vai ser dessa vez. E também eu não sabia nada, assim, como funcionavam os processos seletivos. Até que saiu a segunda chamada, né? Que eu nem sabia. E aí foi o meu nome saiu na segunda chamada, né? E aí eu fiquei sabendo por uma colega que fez comigo o ensino médio, que ela também tinha prestado para outro curso. Mas aí quando ela foi ver, né, se ela tinha sido aprovada, ela acabou vendo também que eu tinha sido aprovada. E aí eu estava na casa da minha tia, passando as férias, e ela mandou para mim, ela falou, olha, você passou na segunda chamada, para conseguir que você queria e tal. E só que mesmo assim eu ainda eu falava, não, acho que não estava tendo, né, que realmente tinha passado. Tanto é que eu nem falei para minha família, eu esperei de fato ter a confirmação que tinha passado, né, para poder contar os familiares, enfim. E aí eu passei aqui na segunda chamada, né, ingressei pelas portas. E durante muito tempo não era um espaço onde eu imaginava, né, eu lembro que quando eu morei do lado, quando a gente veio a Maceió, sempre passa aqui. E às vezes eu ficava perguntando, né, será que um dia eu vou conseguir ficar dentro da UFAL como aluna? Para mim era algo que seria possível, mas ao mesmo tempo era algo muito distante. E aí quando eu entrei aqui, eu tive muitos desafios, muitas dificuldades, porque eu sempre sentia essa sensação de que não era meu lugar, que eu não pertencia. Tanto é que desde o primeiro período até o quarto período, nos 2 primeiros anos, eu sempre vinha com o sentimento de que não ia dar para continuar, sempre eu achava que não ia dar para continuar. Então, passou o primeiro período, eu falei, não, eu vou deixar terminar esse período, eu vou trancar. Aí volta o segundo período, aí eu vinha. Mas assim, para mim era um espaço muito disputado, né? Que a minha turma era composta por pessoas diversas. Então tinha pessoas do interior, pessoas muito humildes, e também tinha pessoas que eram de classe média alta, né? Então, por exemplo, na minha turma tinham pessoas que moravam na Ponta Verde, tinham estudado nos melhores colégios, e também tinha as outras pessoas, né? Pessoas que vinham do interior, dependiam do transporte da prefeitura. Então, a gente percebia, né, que nos debates, essas pessoas que tinham vindo de realidades diferentes, elas sempre estavam assim, um passo à frente, né? Então, por exemplo, quando os professores passavam os textos, a gente tinha que tirar xerox, né? Não sei se vocês e agora não vão lembrar, mas antes a gente tinha xerox, tinha que tirar. E aí, enquanto a gente, muitos alunos não tinham nem dinheiro para tirar xerox, tinha outros alunos que tinham o livro em casa, já tinham lido, já tinham tido acesso a esses autores, enquanto a maioria da turma nunca nem tinha ouvido falar. Então, nesses 2 primeiros anos foi bastante complicado. Eu sempre vinha com o sentimento de no próximo período eu vou trancar. Então, eu também pensei em fazer reopção algumas vezes, tanto para outro curso ou então trocar a modalidade, né, que é para a licenciatura, porque infelizmente a gente sabe que o bacharelado, o curso de bacharelado, ele não oferece para a gente um mercado de trabalho, né? Então, eu lembro muito lá falar de uma professora aqui do curso, acho que a gente estava no segundo período, terceiro período ainda, e aí eu não lembro muito bem o contexto, né? Mas eu lembro dela falar isso, que ficou ecoando na minha cabeça durante muito tempo. Que ela falou o seguinte, vocês do bacharelado, vocês estão aqui para produzir pesquisa, vocês estão aqui para escrever. Então, eu fiquei pensando, né, poxa, então isso aqui não é para mim, porque eu me sentia incapaz de produzir 10 páginas de texto. Então, ainda tinha essa desmotivação, né? Nossa, por que eu vou continuar aqui se quando eu me formar não tenho nem perspectiva de trabalho? Então,
Infelizmente é o que acontece, porque muitos alunos de bacharelado acabam ou fazendo reopção para a licenciatura, ou mesmo que não façam reopção, quando se forma, a oportunidade de trabalho que eles têm é a sala de aula. Então, principalmente as pessoas do interior, né, as escolas as redes privadas, sempre contratam pessoas para dar aula, mesmo que não seja da licenciatura. Então, hoje em dia é onde eu atuo também, eu estou na sala de aula tem 2 anos, né, mesmo sendo do bacharelado, porque é o que tem, né, a gente tem que sobreviver com o que tem. Nesses 2 primeiros anos também eu lembro que eu trabalhava CLT e era muito complicado, porque eu trabalhava aqui no telemarketing, era na Nova do Rio. Então, eu tinha que ter um horário flexível, que eu tinha que trabalhar e estudar, não tinha essa opção de escolher o trabalho e estuda, não tinha. Então, eu lembro que eu saía de lá por 4h30, 5 horas da manhã, para bater o ponto de 6h30, largava meio-dia e 50 para estar aqui 1h30 na aula. Então, tinha aula que começava 1h30, 2 horas. E aí eu chegava já em cima da hora. Então, eu tinha que escolher se eu ia almoçar ou se eu ia chegar pontualmente na aula. Então, durante esses 2 primeiros anos, para mim, fui levando com a barriga, literalmente. Até que no 4º período, eu começo a fazer novas amizades e eu também conheço o movimento estudantil, que é quando, de fato, eu começo a me sentir pertencente a esse espaço, né? Porque eu devo muito ao movimento estudantil, foi lá onde eu aprendi que é consciência de classe, que eu percebi que era importante estar ocupando esse lugar, porque a gente tinha as formações políticas, a gente participava de congressos, então, com os afetos e com as amizades que eu fiz no movimento estudantil, e outros também, que não são do movimento estudantil, foi que eu comecei também a me sentir pertencente aqui desse espaço. Outra coisa também é que, em meados do 4º, 5º período, eu também consegui um estágio remunerado aqui no DRCA. Então foi a minha salvação. Eu fiquei de 2018 até 2020, que foi quando veio a pandemia, e eu recebi uma bolsa que era um valor ok que dava para mim me manter aqui dentro, né? Então era com esse valor do estágio remunerado no DRCA, que eu pagava passagem, que eu tirava xerox, que eu usava para me alimentar, enfim, para vir de lá até aqui. E foi a partir daí, quando eu consegui esse estágio remunerado, que eu entrei no movimento estudantil, que eu percebo que também é um local possível de ocupar. Então, foi muito importante para mim, né, ter participado do movimento estudantil durante esse período, para que eu pudesse ter laços, ter afetos, para poder me manter aqui dentro. Então, durante muito tempo na graduação, eu não me via, por exemplo, terminando. Eu queria terminar a graduação, porque também não era uma escolha de desistir, né, depois de tanto sufoco. Só que aí eu pensava que a graduação seria o meu ápice, assim, da minha vida enquanto estudante. Então eu pensava, eu vou terminar essa graduação, vou ter um nível superior e nunca mais quero pisar aqui, nunca mais quero saber de curso, de nada. Tanto é que eu achava, não me enxergava no mestrado, né? A gente, às vezes, o mestrado tem aula, no mesmo horário da graduação, né, que geralmente é à tarde, e aí as pessoas se conheciam, falavam, quem é fulano? Fulano é do mestrado. Aí falavam, é de que período? Que eu não sabia, é do mestrado. Aí eu ficava, meu Deus, que tudo, essa pessoa é inteligentíssima, que ela tá no mestrado, não é pra mim. Então, pra mim era impossível, eu nem cogitava essa ideia, né, de tentar um mestrado. Então, todos esses desafios, né, que nos atravessam, eles têm motivos, né, que a gente está atravessada pelo gênero, pela raça e pela classe, né. Então, isso faz com que a gente não se veja nesses espaços e veja isso como algo impossível. Na graduação, eu nunca fui uma aluna fluxo padrão, sempre estava no fluxo regular, porque, enfim, né, não era prazeroso para mim estar aqui, sendo bem honesta, não me sentia acolhida até um certo momento. Então, eu mesmo não tinha essa autoestima intelectual, né, e é algo que eu venho construindo ainda hoje, né.
fala um pouco das palavras da Conceição Evaristo, né? Que é quando ela fala que não se espera muito, né, de uma mulher negra, espera que ela saiba dançar, que ela saiba cantar, que ela saiba cuidar bem de uma casa, mas sempre duvidaram do nosso poder de fala, né? Então, do nosso poder de escrita, menos ainda. Então, era muito assim que eu me sentia aqui nesse espaço, né? E hoje eu já consigo ter outras perspectivas futuras, né? Então, eu vejo que quando a gente vai alcançando sem fazer capas, a gente vai vendo que é possível. Mas também só é possível quando a gente tem políticas públicas que assegurem nossa permanência aqui, quando a gente tem um PIBIC, quando a gente tem uma bolsa para graduando, uma monitoria, um estágio, enfim, que a gente consegue se manter aqui. E também muitos dos lados que a gente faz, porque se não fossem os amigos e as amigas, né, que eu fiz durante esse período, que muitos também estão aqui, sabem, da importância que tiveram, não seria possível que eu continuasse até aqui, né? E também devo muito também ao meu orientador, né, que sempre me mostrava que era possível ocupar. Então eu pensava, na escrita do TCC, pensava, não vou dar conta, não vou conseguir. E sempre que eu levava minhas dúvidas, meus problemas, ele sempre via como solução e não com mais problemas. Então, me mostrava que era possível continuar, né? E tanto é que para o mestrado também eu não via muita perspectiva, né? A gente conversava, e aí ele falava, não, você vai se submeter sim, vai se inscrever, então você consegue, né? Então, muitos amigos que estão aqui presentes, e as meninas também que estão aqui, a Tâmara e a Lu, a Carla, que conhecemos agora, que também, né, contribuem bastante para que a gente acredite mais no nosso potencial. Então, às vezes, eu escrevo um texto, aí mando para a Tâmara escreve, manda para mim e fala, amiga, lê meu texto, vem aí. E aí a gente vai vendo que a gente consegue sim, porque, como a Tâmara falou, né, a gente se auto-sabota muito enquanto intelectual, porque a gente pensa, escreve de outras formas, diferente daquilo que a academia espera da gente. Então, muitas vezes a gente pensa que não é possível, que o nosso trabalho não está bom o suficiente, que não está na linguagem acadêmica o suficiente, que as pessoas não vão gostar e não vão validar o nosso conhecimento. Então, produzir é uma tarefa muito difícil, né? Então, olhando agora uns 8, 9 anos atrás, 8 anos atrás, não conseguia se enxergar, por exemplo, numa mesa como essa que eu estou hoje. Então, para mim, isso é um avanço muito grande.